A Convenção de Igrejas e Ministros de Gileade, também denominada CIMING, é uma sociedade civil sem fins lucrativos, de natureza religiosa, constituída por tempo indeterminado e com personalidade jurídica de direitos privados, podendo filiar igrejas e associar ministros em todo o território nacional, os quais se regerão por este estatuto. A razão da existência de um estatuto na CIMING está relacionada à submissão do texto sagrado apresentado no livro de Romanos, capítulo de número 13, versículo de número 1, que declara, eu quero que vocês leiam essa passagem bíblica, por favor. Amém? Essa é a tradução da linguagem de hoje. E deixa eu ler aqui na revista atualizada. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Amém? Neste diapasão, ou seja, nesta sintonia, no intuito, no contexto em geral, ao possuirmos um estatuto e seguirmos suas orientações, consequentemente obedecemos à determinação bíblica de submissão às autoridades constituídas, bem como à legislação derivada destes. A seguir, apresentamos valores e princípios fundamentais que deram origem à formação do Estatuto da CIMING, bem como finalidade e estrutura. E eu quero aqui passar para cada um de vocês que este estatuto que nós temos, que as nossas congregações têm, estão registrados. E cada uma das cláusulas, cada uma do seu corpo, da estrutura, foi formado por homens que temem a Deus, que obedecem a Deus, e foi feito cuidadosamente para não ferir princípios, tanto nosso cristão, como também ferir os princípios da congregação e da membresia de todos os ministérios Gileade. E eu creio que cada um desses homens, eles inspirados pelo Espírito Santo de Deus, eles cheios da graça de Deus, foram usados para dar a formação desse estatuto. A primeira finalidade, primazia da palavra e do reino de Deus. O estatuto da CIMING é fruto dos princípios e valores do reino de Deus, expressado nas Escrituras Sagradas, pois sob nenhuma hipótese devemos abandonar ou deixar de nos submetermos à palavra de Deus para atender às leis humanas. Então, preste atenção. Existem leis humanas e existe lei que está aqui escrita para nós que somos cristãos. Como nós precisamos obedecer e ser flexível, nós não podemos nos submeter às leis humanas quando elas ferem os nossos princípios. Por exemplo, a liberação, a autorização, a aprovação de casamento do mesmo sexo. Nós não podemos aceitar, nem submetermos. Nós não podemos de forma nenhuma nos colocar numa posição de colocar a palavra de Deus em segundo lugar. Não, a palavra de Deus está acima de toda a lei humana. Amém? Então nós como cristãos não podemos. Foi aprovado a lei de um casamento do mesmo sexo, mas
em Romanos capítulo de número 1, versículo 18 a 27, já reprova. Em 1 de Coríntios, capítulo de número 6, versículo 15 a 18, reprova. E também lá em Levíticos. E a palavra de Deus, ela não pode ser excluída. Não pode ser esquecida. Nós não podemos deixar de honrar e de cumprir. Por isso que nós temos que estar no coração o desejo de cumprir a palavra de Deus, sem fugir com os nossos princípios cristãos. Amém? Todavia, faz-se necessário nos submeter às leis humanas, porém, desde que estas não sejam contrárias aos desígnios dos valores do cristianismo, como aconteceu na igreja primitiva com Pedro e João, conforme o que está escrito lá em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4, e eu vou pedir para que vocês possam ler em nome de Jesus, por favor. Perceberam? Diante de uma ameaça, diante de calar a boca, eles preferiram se colocar na posição, aconteça o que acontecer conosco, é melhor obedecer ao Senhor, cumprir com a palavra de Deus, não deixar de pregar, de falar a verdade e de perceber as realizações de milagres e prodígios. Em outra versão, eu vou ler só a última passagem, que Pedro e João diz o seguinte: decidam os senhores se é justo aos olhos de Deus que obedeçamos a vocês, em vez de obedecer a Deus. E essa versão aqui, decidam, não está no sentido de que vocês têm a autoridade maior para decidir por nós. Não, decidam é que avaliem qual é o melhor, obedecer a vocês aí, ou obedecer ao Senhor, o nosso Criador. Então, com muita ousadia, com muita intrepidez e cheio da unção e do Espírito Santo de Deus, eu quero dizer para mim e para vocês, que nós precisamos estar obedecendo a palavra do Senhor. Você crê assim? Eu creio. Eu creio. A segunda finalidade do nosso estatuto é equilíbrio harmônico entre os membros da CEMIG. Existem diferentes formas de governos eclesiásticos, dos quais presbiteriano, onde as decisões são tomadas pelo conselho de presbítero, onde essa congregação, essa denominação, quem regra, quem dá as regras, quem determina são os presbíteros. Não, pastor, eu não gostei não, sai. Vem você, fica aqui. Quem decide são os presbíteros. Existe uma outra forma de governo, a congregacional. E já pensou? Olha só, ocasião em que as decisões são tomadas pelos membros que fazem a congregação. Imagina uma congregação decidindo com relação ao patrimônio. Imagine aí uma congregação, vários membros, várias cabeças, decidindo se o pastor deve ficar ou não. Uma metade quer que ele fique, a outra não. E aí vai, nas negociações, como é que fica? Existe uma outra forma de governo também, que é a episcopal,
modelo no qual as decisões são exclusivas do pastor. Presta atenção. A CEMIG, objetivando proporcionar uma forma de governo equilibrada para seus membros, igrejas e ministros, optou pelo princípio dos freios e contrapesos de Montesquieu, que define a função de cada parte na forma harmônica e equilibrada, evitando o quê? Evitando tiranias, totalitarismo, abuso de poder, mas permitindo com que a direção do Espírito Santo esteja presente entre as decisões, ou seja, o Espírito Santo não deixa de ser participativo em questões quando o pastor está tomando algumas decisões, mas também não passa a ser um instrumento de abuso espiritual. Embora que existe alguns dizendo, o Senhor está mandando eu fazer isso, o Espírito de Deus está... E aí é preciso ter muito cuidado. É preciso ter coragem para falar algo que Deus não determinou. Da mesma forma, o Estatuto da CEMIG não tem a forma puramente episcopal, presbiteriana e congregacional, mas possui um conjunto de valores que são resultantes do que entendemos ser o ideal de cada modelo. Percebe-se que o equilíbrio, o que foi colocado dentro do estatuto, foi para que todos nós sejamos usamos a palavra bem forte, mas com muito equilíbrio, sermos ali flexíveis em muitas causas no nosso meio. Assim, decisões podem ser tomadas pelo pastor, uma vez que é o presidente da diretoria da igreja, mas em caso de falta grave deste pastor, mesmo que não queira usar de coerência e convocar o conselho ministerial, formado por presbíteros e líder da junta diaconal ou assembleia extraordinária, entre os membros da igreja para tratar o assunto. Veja o que é que acontece. Acontecem coisas que é preciso ter um zelo, é preciso ter um cuidado, para que o pastor da Gileade, ele não venha ter o total direito e autoridade para humilhar, para massacrar, para mandar e desmandar. Observe o que é que nós vamos aprender hoje aqui. E você como membro, você que faz parte do Ministério Gileade, observe todos os detalhes, que aqui nós fizemos uma panorâmica de alguns assuntos. Então, coloque no seu coração. O que é possível acontecer? Estatutariamente, é possível que o conselho ministerial, em sua maioria, decida apresentar a causa abusiva a CEMIG, para que seja averiguado e decida a causa abusiva. No caso de omissão por parte do conselho ministerial da igreja local, ocorrendo manifestação de interesse por parte de mais de 2/3 da membresia local, também cabe a apresentação da causa à CEMIG, onde esta assume a responsabilidade decisiva sobre o caso em questão. Quais são os exemplos que pode acontecer? Um pastor chegar do nosso ministério, chegar a adulterar. A igreja sabe, e alguns aceitam, coloca a mão, esconde, e outros não aceitam.
E a convenção não sabe de nada disso. É preciso que a igreja possa intervir. É preciso que a igreja possa comunicar a convenção, já que ele está tentando omitir, esconder. Isso não é aceitável dentro da nossa convenção. Ou se caso acontecer dele começar a doutrinar, mudar a doutrina, fugir os princípios da palavra de Deus, nós não podemos aceitar. A igreja não pode ser omissa. A igreja ela não pode abafar, ela tem que se manifestar. Foi assim que aconteceu conosco no ministério anterior. E nós não queremos, não ficamos, nós não queríamos nos submeter a determinadas mudanças de doutrina, de forma nenhuma. Também pode acontecer de um pastor roubar, desviar, tirar daquilo que não pertence a ele, ou ele fazer qualquer outra coisa, sei lá, chegar ao ponto de pedofilia. A igreja ela não pode, a membresia tem o direito de se manifestar contra esse pastor, e é preciso que ela comunique a convenção. Amém? Glória a Deus. Vale ressaltar que o pastor, embora não seja, presta atenção, não seja o proprietário da igreja, mas ele responde eclesiasticamente nas formas jurídica, administrativa, financeira e espiritual, cabendo a ele, portanto, tomar conhecimento de tudo que acontece no contexto da igreja a qual ele está dirigindo, bem como tomar as decisões cotidianas e compartilhar com quem convém no conselho ministerial e ou membresia em assembleia, ou seja, no local onde ele está pastoreando, as decisões mais relevantes, tais como disciplina, venda de patrimônios, mudança de endereço. É preciso que não venha tomar ele sozinho essas decisões, mas decisões que mexem com todo o corpo da igreja. É preciso que haja uma assembleia e que haja uma votação e a participação de todos os membros. Vocês estão compreendendo? Estou me fazendo entendido? Glória a Deus. Terceira finalidade, responsabilidades e cooperação mútua entre os membros convencionados. Todos os membros possuem estatutariamente o que, irmãos? Não ouvi. Dos quais as igrejas são autônomas nas formas administrativas e financeira, mas fazem parte de uma relação de interdependência, onde cada uma possui com a outra, via simingue, vínculos de compromisso e responsabilidades éticas, doutrinárias e disciplinares, sobre competência do conselho ministerial. Ou seja, a convenção não tem nenhum interesse de fiscalizar as finanças das igrejas convencionadas. A convenção nunca vai chegar na Granja Portugal e vai dizer: pastora Valdinha, a senhora não pode gastar mais do que o que ganha, a senhora não pode poupar, a senhora não pode fazer isso ou aquilo. De forma nenhuma, nunca. O nosso estatuto não nos dá direito à convenção intervir nas finanças de todas as congregações. Mas, lamentavelmente, por causa de um termo que foi passado para todos os pastores, pouquíssimas congregações não assinaram, porque acharam que a convenção, que o conselho iria intervir nas finanças. Nós não queremos saber quanto é arrecadado, quanto se gasta, de forma nenhuma. Não está no estatuto. O estatuto não nos dá direito a isso.
já que nós somos autônomos. Amém? Glória a Deus. A cooperação entre os membros da CEMIG, bem como o repasse convencional, são virtudes em prol dos convencionados, que proporcionam o fortalecimento entre seus membros, possibilitando o que seria impossível na individualidade, como, por exemplo, impossibilidade financeira de cirurgia, suporte a missionários, assistência a igrejas e ministros em casos fortuitos, ou seja, acidentes que acontecem ou ao acaso, ou motivo de força maior. Então, deixa eu passar algo aqui para vocês. Talvez alguns de vocês não sabem que, talvez o seu pastor, ele não passa o dízimo para a convenção dos dízimos. Porque no nosso estatuto, diz que nós temos que dar os 10% do dízimo. E qualquer outra denominação, qualquer outra igreja que venha filiar à Convenção Gileade, ela tem esse termo de filiação. E sabe qual é o compromisso. Lamentavelmente, eu estou passando para vocês, para que vocês possam ter essas informações. Existe, no meio da Convenção Gileade, no meio dos pastores, que nem todos devolvem os 10% dos dízimos que são arrecadados. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando você dá o teu dízimo para a congregação local, o teu pastor, ele tem um compromisso com a convenção, que deve passar 10% do teu dízimo para a convenção. E esses 10% vai ser muito útil para poder administrar o que deve ser. Todos nós precisamos entender isso. Quando eu dizimo, quando eu devolvo o meu dízimo para a convenção, para a congregação, eu estou também abençoando a convenção da qual você, eu, todos nós fazemos parte. Vocês entenderam? Amém? Por isso que é importante você dizimar e ofertar. Por isso que é importante você fazer com que o teu dízimo possa ter uma contribuição lá na convenção. E vocês vão entender por quê. Nós estávamos no encontro de pastores e soubemos que o pastor Pádua estava perdendo a visão. Aliás, perdeu a visão de um olho, se não me engano, me dá essa informação, Tonha. E aí estava mais de 50% do outro olho, devido a uma enfermidade, um problema. E a convenção não tinha dinheiro para ajudar. Tinha? Cadê o pastor Valderi? Cadê o pastor Ayrton? Tinha? Não tinha. O que foi que nós fizemos? Foi comunicado para todos os pastores. Todos os pastores. Que cada uma pudesse contribuir com o valor que o Senhor colocasse no coração. E uma boa quantidade de pastores fizeram doação. Precisava de quanto, pastor? Se eu não me engano, era 10 mil reais. Quanto foi que nós foi arrecadado? Alguém pode me dar? 7.600. Para a glória de Deus. Pode dar uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Muitas doaram, muitas abençoaram. É um pastor que está lá em Formosa. Talvez vocês nunca viram ele, mas ele precisou dessa ajuda. E a igreja chegou junto na medida do possível. Tá? Você sabe qual é o valor que o seu dízimo faz, o efeito? Você já parou para avaliar? Pare e raciocine. Pense o quanto vale a pena. A quarta finalidade da CEMIG, quais são elas? Eu gostaria que vocês lessem bem alto e claro, somente a primeira. Diz o que aí? Lembra do nosso aniversário?
Vocês nem imaginam quanto foi gasto. Tivemos o encontro de pastores também. Tivemos a conferência dos jovens também. O fórum de presbíteros e diáconos. E isso aqui também, CCM. E o encontro de mulheres. Qual é o foco, qual é a visão da CEMINC? É promover tudo isso, querido. Mas hoje você pagou. O encontro de mulheres, houve a contribuição. O aniversário da CEMING, as igrejas também contribuíram. O fórum de presbíteros e diáconos, também nós contribuímos. Agora, já pensou? Se a nossa convenção tivesse realmente arrecadado os dízimos de todas as igrejas, 54 igrejas, será que eles ainda iriam cobrar? Segunda finalidade, promover e preservar a unidade teológica e doutrinária. Pastor Samuel falou do Calel, e eu vou um pouco mais além, e ele nem está aqui para ouvir. Espero que depois eu diga isso para ele. O Calel é uma das ferramentas que alguns de vocês participam, alguns já participaram, mas quem sabe um dia, Seminário Teológico CEMING, quem sabe um dia, pode acontecer, eu não duvido, porque se a convenção ela quer promover uma unidade teológica com o mesmo pensamento, com a mesma linha de raciocínio, então eu não duvido que nós temos suporte para isso. Amém? Glória a Deus. Terceiro, promover o desenvolvimento moral, cultural, espiritual dos ministros e das igrejas cristãs de Leade. Quarto, agir como moderadora e conciliadora quando convocada pelo presidente, pela diretoria ou por 2/3 dos membros da igreja local. O que é isso? Conciliar um problema que geralmente acontece. Nós tivemos aí algumas reuniões duras, tentando resolver problemas, tentando solucionar problemas entre diretoria da igreja com pastores. Muitos talvez não saibam, mas foi resolvido para a glória de Deus. Quinto, zelar pelo patrimônio da tua congregação. Temos que zelar? Sim, temos. Deixa eu te dizer uma coisa, querido. Sinta orgulho, mas sinta orgulho, bata no peito e diga: eu me sinto honrado em poder participar de uma convenção como essa. Eu quero dizer para vocês que diante de tantas outras, nós não somos as piores, nós temos algumas e boas qualidades e queremos nos aperfeiçoar mais e mais. E você faz parte dessa convenção. Por isso que eu quero que todos batam palma para vocês. Amém? Sexto, cadastrar e registrar pastores consagrados e as igrejas que atendam às normas estatutárias da convenção. Existem alguns que têm o prazer de se filiar conosco. Alguns já chegaram e foi aceito, mas houve decisões dentro de assembleia. E em outros casos não houve assembleia para aceitar. Falhamos, mas estamos nos corrigindo para não errarmos e pisar na bola. Sétimo, assegurar liberdade de ação das igrejas na forma de sua constituição estatutária, tratando-as como absoluta imparcialidades.
Oitavos, consagrar e reconhecer pastores e pastoras, presbíteros e presbíteros, e eu vou aqui acrescentar um pouco mais, apóstolos e apostilas. Nós ainda não chegamos nesse nível não, viu? Então, quando é que nós vamos chegar? Não sei. É bom a gente ter cautela, cuidado, zelo, para a gente não ir ao extremo. Já pensou? Você se referir ao apóstolo da sua igreja? Aí chegar para a irmã Rita e diga aí, apostila. Foge. Estamos longe disso aí. Nono, socorrer financeiramente, por tempo determinado, as igrejas associadas, conforme deliberação em Assembleia Geral Extraordinária. Décimo, manter por tempo determinado ministros que estiverem sem cobertura das igrejas, mediante a aprovação em Assembleia Geral Extraordinária. 11º, dar suporte jurídico e contábil às igrejas associadas. 12º, promover atividades de ação social e missionária. É ou não é essas finalidades boas para nossas Gileade? É ou não é para as nossas congregações? É. Nós precisamos abraçar. Precisamos contar com cada um de vocês. Nós como ministros, nós como pastores, nós como os membros, precisamos estar unidos e lutar para o bem de cada um dos que participam. 5º, composição da CIMING. A Convenção Gileade é administrada por sua diretoria, mediante o auxílio da Comissão de Contas e do Conselho Ministerial. A diretoria é o órgão de direção e representação da Convenção Gileade com a seguinte composição. Lógico que existe eleições, existe realmente cuidado, zelo, para que esses aqui sejam eleitos. É preciso. Primeiro, presidente. É formado a nossa convenção pelo presidente. Segundo, vice-presidente. Terceiro, primeiro secretário. Quarto, segundo secretário. Quinto, primeiro tesoureiro. Sexto, segundo tesoureiro. Pastor, e aí esses aqui, como é que faz? Existem critérios para assumir essas posições. Não é qualquer pastor, não. Tem que ter alguns critérios. E quais são eles? Está dentro do nosso estatuto. Vamos ver alguns deles? Inciso 1. Somente pastor ou pastora ordenado poderá fazer parte da diretoria da Convenção de Igrejas e Ministros Gileade, desde que observe e cumpra as obrigações estatutárias. Inciso 2. Só poderão ser candidatos os ministros filiados cujas igrejas, olha aí, contribuam nos termos do capítulo 3, artigo 3º, inciso 2º, que tendo contribuído contínua e ininterruptamente nos últimos 12 meses que antecedem a eleição. Contribuiu 11 meses, um pastor. Ficou um mês sem contribuir. A eleição já começa amanhã e ele está lá como candidato? Não. Ele não será
um candidato para a presidência da convenção. Nem vice, nem tesoureiro, nenhum desses que aqui se encontram. Nenhum deles. Precisa cumprir, precisa fazer com que o estatuto ele cumpra, para que ele possa ter direito também de cobrar. Amém? Em casos de impedimento ou vacância de algum cargo da diretoria, o cargo será ocupado por seu substituto imediato. Inciso 4. Em caso de vacância ou impedimento do cargo de presidente, este será substituído pelo vice-presidente. 5º, no caso de vacância do cargo de vice-presidente, este será preenchido por um pastor indicado pelo conselho ministerial até o fim do respectivo mandato. Estão entendendo tanto quanto é importante a gente observar o nosso estatuto? Em cada uma das nossas congregações está lá o estatuto. E você que é membro da igreja, você tem por direito conhecer o estatuto da sua congregação. Nenhum pastor pode omitir, a não ser alguém que não é membro da igreja. Eu queria ver, pastor, o estatuto da igreja. Quer ver? Quero. Então, quando você passar a ser membro, quando você passar realmente a dizer que é membro da igreja, afiliar-se à congregação, aí sim você vai ter direito de conhecer o estatuto da sua congregação. Ok? A comissão de contas é um órgão interno e independente, composto por 3 membros eleitos juntamente com a diretoria. São membros do conselho ministerial. Primeiro, o presidente da convenção Gileade. Segundo, o vice-presidente. Terceiro, e mais 5 pastores ordenados, eleitos juntamente com a diretoria, escolhidos dentre os membros da convenção Gileade. E a responsabilidade desses aqui é tremenda. Eu quero abrir um parêntese aqui e pedir para você que é presbítero, pedir para você que é diácono, pedir para você que faz parte da membresia da sua igreja, quero pedir para cada um de vocês, que não deixem de orar pelos nossos presidentes, porque nós já sabemos como é que eles vivem, e como é que eles se encontram, devido à pressão, os problemas de saúde que todos eles enfrentaram, e é responsabilidade minha e sua, estamos intercedendo por eles. São homens que talvez poderiam nem ficar naquela posição, mas são homens, lamentavelmente, cobrados, massacrados, pressionados por muitos outros pastores. Como nós devemos orar por eles? Vimos o caso, nosso pastor Manuel Filho, pastor Samuel, pastor Marcos. Graças a Deus que não aconteceu nada com o pastor Célio. Mas olha o histórico. Não é fácil ser presidente de uma convenção. Não é. Pensa que é? Por isso que é minha e sua responsabilidade. Tem um conselho ministerial que ouve questões de pastores, de dizer que não quero fazer parte dessa convenção, eu quero sair. Coloca as suas questões. Enquanto que outro diz, eu não vou contribuir porque eu não posso contribuir com R$1. E por aí vai.
Igreja, nós precisamos orar pelos nossos pastores. Você precisa apresentar os pastores presidente. Haverá logo, logo uma próxima eleição. Deus abençoe essa próxima eleição dos eleitos. Que o Senhor possa separar e capacitar cada um deles. E fazer o que todos nós sonhamos. Sonhamos em unidade, em crescimento, em estarmos juntos, em caminharmos juntos, porque nós fazemos parte de um ministério e de uma igreja que o cabeça é Jesus. O conselho ministerial será presidido pelo presidente da convenção. Segundo, as reuniões do conselho serão secretariadas por um conselheiro escolhido por seu presidente para cada reunião. Terceiro, o conselho ministerial é o órgão da Convenção Gileade responsável pela análise e emissão de pareceres nas representações que contenham acusações contra membros da convenção na forma deste estatuto. E como muitas e muitas vezes fomos apagar vários incêndios, e é abafado, porque não é fácil. Quarto, os membros do conselho ministerial são escolhidos em Assembleia Geral Ordinária com um mandato de 2 anos de duração, a contar do dia seguinte da eleição. Quinto e último, com exceção do presidente e do vice-presidente, os demais membros da diretoria não poderão fazer parte do conselho ministerial. Amém? E eu vou concluir dizendo o seguinte: a eleição da diretoria e do conselho ocorre a cada 2 anos, podendo haver reeleição para o mesmo cargo apenas uma vez, possibilitando renovação de liderança e oportunidade de desenvolvimento para novas lideranças, bem como para a convenção Gileade. Amém? Então nunca esqueça que você que é presbítero, quem sabe um dia você pode ser presidente dessa convenção. Você que é diácono, quem sabe um dia você pode estar pastoreando uma igreja Gileade, porque esse é o nosso intuito, esse é o nosso desejo, esse é o nosso prazer, de fazer com que vocês saiam de bancos e cadeiras, saiam de membros para assumir o pastoreio, para cuidar de ovelhas e fazer parte de uma grande responsabilidade, das quais nós como convenção pretendemos e queremos e sonharemos que cada um de vocês irão assumir essas responsabilidades. Amém? O pastor Jairo me passou aqui rapidinho um cálculo mínimo. Por exemplo, uma igreja precisa ter no mínimo 80 membros. E 80 membros, 2/3 de 80 dá em média aí de 53 membros. Só para vocês terem aí aproximadamente um meio de calcular. Tá certo? Aqui fica o meu abraço para cada um de vocês. Espero que cada um de vocês... Aqui foi só um resumo principal para que vocês possam entender o quão grande e maravilhoso é o nosso estatuto. E ele não foge de forma nenhuma dos princípios cristãos. A gente procura fazer tudo conforme o que a palavra do Senhor determina. Meu muito obrigado, que Deus abençoe a vida de vocês.